Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma dica teológica, mas antes de você assistir esse vídeo, eu gostaria que você desse o joinha, que você pudesse compartilhar aí no grupo de WhatsApp, no Facebook, né? E pudesse aí comentar aí, fazer comentários para engajarmos esse vídeo rumo aos 1000 inscritos neste canal, ok? E a obra que eu quero mostrar para você é essa maravilha aqui, ó, da editora Shed Publicações, História da Teologia Cristã, de Gerard Bray. Olha só o porte desta obra, 1374 páginas. Quem é Gerard Bray? Diz aqui na contracapa que ele é doutor em literatura, Universidade de Paris, Sorbonne, é professor pesquisador de divindade em Bison Divinity School, é professor ilustre de teologia histórica no Seminário Teológico de Knox e diretor de pesquisa em Latimer Trust, Oak Hill College, Londres. Autor prolífico, Bray escreveu, entre muitos outros livros, A Doutrina de Deus, que foi publicado pela Cultura Cristã, escreveu História da Interpretação Bíblica, publicado pela Edições Vida Nova, e escreveu também Teu é o Reino, Quem é Jesus e Igreja, um relato teológico e histórico publicado também pela Shed. Ok? Quero abrir com você aqui 1274 páginas, esse livro de História da Teologia Cristã, da editora Shed. Ele tem vários capítulos, eu quero compartilhar rapidamente com você aqui. A parte 1 do livro se divide em o legado israelita. Então, temos o capítulo 1, que é o cristianismo e o judaísmo. Perdão. 2, uma herança compartilhada. Aí vem a parte 2 do livro, que é o capítulo 3, Deus como Pai. Capítulo 4, o Pai e seus filhos. Parte 3, a obra do Pai. Capítulo 5, a reconciliação do mundo. Capítulo 6, a providência e a predestinação. Capítulo 7, a obra do Pai e da Trindade. Aí vem a parte 4 do Filho, onde ele vai abordar a pessoa do Filho. Tudo isso numa perspectiva de história da teologia, ok? Não é propriamente um livro de teologia sistemática. Você tem que entender isso. Mas ele, obviamente, vai abordar esses temas que consistem na teologia sistemática, mas trazendo o enfoque do desenvolvimento teológico ao longo da história desses temas. Então, a parte 4 ele vai abordar a pessoa do Filho. O capítulo 8 ele vai falar sobre o desafio da encarnação. O capítulo 9, o Filho de Deus. Ele vai abordar as grandes controvérsias teológicas, o arcedorianismo, o caminho para a Nicéia, um novo rumo na cristologia, enfim. Capítulo 10, vocabulário teológico cristão. E o capítulo 11 vai falar sobre o Filho do Homem. Aí vem a parte 5 da obra, né, deste livro, que fala sobre a obra do Filho. Capítulo 12, o corpo de Cristo. Capítulo 13, a morte de Cristo. Capítulo 14, a vinda do reino de Cristo. Vem a parte 6, onde ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Capítulo 15, a pessoa esquecida da Trindade. 16, Espírito do Pai, Espírito do Filho. Parte 7, a obra do Espírito Santo. Capítulo 17, a presença de Deus. 18, a inspiração da Sagrada Escritura. Preservação da Igreja. Capítulo 20, o caminho para o céu. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais ou menos, para você ver aqui logo essa divisão da introdução, o tamanho da letra aqui, ó. Tranquilo. Perfeito. Capítulo 21, o corpo místico de Cristo. Aí vem a parte 8 do livro, um Deus em 3 pessoas, onde vai falar o capítulo 22, a doutrina clássica de Deus. O capítulo 23, o eclipse da teologia. Capítulo 24, o reavivamento trinitário. E capítulo 25, ele termina essa obra falando sobre os desafios de Deus hoje. Por exemplo, vou abordar com você aqui, vou ler um pedacinho aqui, sobre sobre o Filho de Deus, página 257, onde ele vai falar sobre o arianismo. Vou ler aqui um pedacinho para você ver o conteúdo. Aqui é o tamanho da letra. Tranquilo, né? Ele diz assim: muito mais sutil e conveniente que o adocionismo era a percepção de que o Filho se fez conhecido em Jesus Cristo
era um ser divino que podia se tornar um homem, porque, embora fosse mais próximo de Deus que qualquer outro, não era ele mesmo Deus. Ele era divino no sentido moral de ser perfeitamente bom e santo, mas não possuía as características de Deus que o teriam impedido de entrar no mundo criado, infinitude, eternidade, mutabilidade e assim por diante. Por isso, ele não teve de recorrer a alguém, tipo de aparição docética, a fim de revelar a si mesmo na ordem criada. Ele, ao mesmo tempo, era superior a qualquer coisa no mundo material e mais elevado das criaturas espirituais no céu. A diferença entre ele e o restante de nós era grande, mas era essencialmente de grau e não de tipo. Seu ser não era incompatível com o universo material, porque ele era ele mesmo uma criatura e capaz de se adaptar às condições finas deste mundo de uma forma que seria impossível se ele fosse Deus no sentido absoluto do termo. Essa era a percepção abraçada por Ário e seus seguidores, né? A grande controvérsia cristológica do arianismo que, você sabe, resultou no primeiro concílio ecumênico da história, Concílio de Nicéia, certo? Que foi realizado no ano de 325 depois de Cristo, tendo o imperador Constantino, que foi uma aberração, não é isso? Constantino ali presidindo esse concílio com a presença de mais de 300 bispos de toda a cristandade para definir essa grande polêmica aí. Acredita-se que por pouco essas duas heresias, né? No primeiro, segundo século, o gnosticismo e no século IV, o arianismo. Essas duas heresias deram muito trabalho para a cristandade. Deram muito trabalho para os pais da igreja, quase que a ortodoxia é engolida. Alguns autores, não sei se isso seria um exagero, afirmam que o cristianismo ortodoxo por pouco não desaparece no primeiro e segundo século por conta da avalanche gnóstica e no quarto século sobre a avalanche do arianismo, né? Você sabe que hoje em dia a seita que representa vividamente o arianismo é Testemunho de Jeová, não é isso? Muito bem, vou ver outra questão aqui. Por exemplo, a doutrina clássica, né? Um Deus em três pessoas, a doutrina clássica de Deus, a síntese da patrística, página 1093, para você ter uma noção. Um Deus em três pessoas aqui, ó. É uma leitura agradável, né? Um livro, não tem figuras, tá? É somente texto, não tem figuras, isso é bom, porque é bastante conteúdo. Diz o seguinte aqui, ó. A síntese patrística. Em um sentido, a teologia cristã sempre foi sobre Deus, mas por mais surpreendente que possa parecer, a doutrina de Deus, como entendemos agora, só foi desenvolvida na Idade Média e só passou a ser um sério problema teológico nos tempos modernos. A principal razão para isso é que os cristãos primitivos simplesmente adotaram o entendimento judaico contemporâneo de Deus e integraram a sua experiência de Jesus Cristo a isso. Quando eles iam contra a filosofia grega da antiguidade, expressavam sua fé em termos filosóficos gregos, mas sempre permaneciam enraizados no Deus da Bíblia, cuja existência objetiva e revelação de si mesmo determinavam o que eles diziam sobre ele. Por exemplo, o Antigo Testamento deixa bem claro que Deus não pode ser visto nem limitado de qualquer maneira. O pecado da idolatria era um dos piores que um israelita poderia cometer. Somos informados que os céus não podem conter Deus, que se até mesmo descermos às profundezas do inferno, ele está ali e que ele não está preso pelas limitações humanas. Enfim, ele vai trazer aqui uma síntese, né, patrística. Em tempos recentes foi amplamente assumido que a Igreja Oriental explicou a Trindade, começando com as suas duas pessoas individuais, pondo a relação mútua delas no centro de sua reflexão sobre a unidade do ser divino. Enfim, cara, muito interessante essa obra. Eu já estava paquerando ela há muito tempo, não vou dizer anos, né? Que é um lançamento até relativamente recente, da editora Shed. 2014, foi publicado lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver se tem a data aqui do Brasil. Não colocaram não. Só está aqui a data da publicação no original em inglês. Tá sim. Primeira edição, setembro de 2017.
publicado originalmente em 2014 nos Estados Unidos, e a editora Shed publica essa obra que é maravilhosa, apenas 2 anos, História da Teologia Cristã. É isso aí. Diz aí para mim aí nos comentários o que você acha, se você tem. Eu estou começando a ler agora, né? Tá novinho, começando a ler agora, estou no início. Você percebe que é uma obra interessante, não fica enchendo o livro de figuras, mas dá prioridade ao texto, ok? Então, ajuda-nos aí nos comentários, divulgue aí o nosso canal. Até o próximo vídeo e Deus te abençoe, querido.